Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo, tá? No bloco anterior nós estávamos falando sobre poder executivo, mais especificamente as atribuições privativas do presidente da República. Sem dúvida, senhores, esse tema aqui é um dos mais cobrados sobre poder executivo. Nós finalizamos no bloco anterior trabalhando sobre o decreto autônomo. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui, ó, no inciso 7º, tá? Que foi onde nós paramos. Compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, bem simples, tá? Quando o presidente da República ele mantém algum tipo de relação com estados estrangeiros, por exemplo, vamos imaginar que o presidente da República ele viaja até a China para tratar das relações comerciais entre Brasil e China, tá? Qualquer tipo de relação em que ele, como chefe de Estado, está mantendo ali com governo estrangeiro, com país estrangeiro, né? Ele está exercendo atividade, né, privativa, né, atribuição privativa de presidente da República. Por quê? Porque ele acumula a função de chefe de governo e de chefe de Estado. Então, como chefe de Estado, compete a ele manter essas relações, né, com países, com estados, né, governos estrangeiros. E aí, aqui dentro eu tenho outra atribuição, tá? Que é acreditar seus representantes diplomáticos. O que é isso aqui? Se você for até Brasília e andar ali pela avenida ali no Lago Sul, você vai ver inúmeras embaixadas, né? Você tem a embaixada da Angola, a embaixada da Dinamarca, você tem várias embaixadas. O que acontece? Esses países, eles enviam para o Brasil representantes diplomáticos, embaixadores, cônsules, né, diplomatas, e esses servidores estrangeiros, eles estão aqui para representar os interesses do país a qual eles pertencem, tá? Então o que acontece? O problema é que esse cidadão, esse servidor estrangeiro, ele não pode simplesmente chegar no Brasil, né, e já afirmar, olha, eu estou aqui representando os interesses da Argentina, sou embaixador argentino, estou aqui representando os interesses da Argentina no Brasil, vou me instalar aqui. Não é assim que funciona, não é a casa da mãe Joana, né? Ele precisa, em respeito à soberania, né, brasileira, da nossa nação, ele precisa que seja reconhecido formalmente, tá? Que ele está aqui representando interesses da sua nação. Então, quando eu falo que compete ao presidente acreditar os seus representantes diplomáticos, eu estou falando dos representantes diplomáticos dos estados, né, estrangeiros, né, dos outros países. E esse ato de acreditar nada mais é do que um ato formal, tá, por meio do qual o presidente ele recebe aquele representante diplomático, né, e confere, né, reconhece, na verdade, a representação dele em relação aos interesses do Estado que ele representa, tá ok? Então é um ato formal onde o presidente fala, olha, eu reconheço você como representante diplomático do seu país, tá ok? Pode atuar, trabalhar, tudo bonitinho, tá ok? Então é isso mesmo, é apenas um ato formal de reconhecimento, tá? Beleza, senhores, essa atribuição é bem tranquila e lembrando que em ambas, o presidente da República está atuando como chefe de Estado. Por quê? Porque tanto mantendo relações com estados estrangeiros, como acreditando os seus representantes diplomáticos, isso aqui gera efeitos internacionais. O presidente está atuando na condição de chefe de Estado. Beleza. Próxima atribuição do presidente, eu vou pedir para você marcar e tomar cuidado com ela, tá? Ela cai bastante em prova, principalmente porque os alunos criam uma confusão nisso aqui. Compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados e convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Presta atenção,
Professor, quando você trabalhou comigo lá, competências do Congresso Nacional, eu lembro de alguma coisa relacionada a tratado internacional. Realmente a gente tem essa competência aqui, tá? É uma das competências exclusivas do Congresso Nacional. Só que o que acontece? Não confunda. A atribuição privativa do presidente da República consiste em celebrar o tratado, convenção ou ato internacional. Então ele celebra. Então imagina, o presidente vai lá e assina o tratado, né? Assinar aqui é sinônimo de celebrar, tá? Ele vai lá, assina, celebra o tratado, né? E aí, o que acontece? Esse tratado ele já tem validade, ele já tem aplicabilidade, ele já altera o nosso ordenamento jurídico? Não. Por quê? Porque após o presidente celebrar, ele precisa, né, submeter esse ato ao referendo, ou seja, à aprovação do Congresso Nacional. Beleza? Então, você pode anotar aqui comigo, ó. Olha lá o artigo 49, inciso 1. É da competência exclusiva do Congresso o quê? Resolver definitivamente sobre tratado, acordo, ato internacional. Então o que acontece? Quando eu falo resolver definitivamente, eu estou falando em aprovar. Então funciona da seguinte forma: o presidente da República celebra o tratado. Esse tratado, esse documento, ele é encaminhado para o Congresso Nacional e compete ao Congresso Nacional decidir se aprova ou se rejeita. Se aprovar, a partir desse momento da aprovação, né, do Congresso Nacional, esse tratado internacional ele é inserido no ordenamento jurídico. Aí sim ele é inserido na nossa ordem legal, tá? Após isso, envia para o presidente promulgar. Tá ok? Beleza? Então o que você não pode confundir aqui? Celebrar é ato do presidente. Ratificar, né, resolver definitivamente sobre esse tratado, aí é competência do Congresso, tá? Agora presta atenção no detalhezinho que eu vou trabalhar com vocês agora, tá? Pra gente finalizar esse tema. Quando um Estado parte, quando eu falo Estado parte, eu estou falando de um país que faz parte, né, que é signatário desse tratado internacional, dessa convenção internacional. Quando o país que faz parte desse tratado internacional, dessa convenção internacional, tá? Ele não quer mais, ele não mais deseja permanecer obrigado a cumprir aquele texto, ele quer deixar de seguir aquele tratado. Isso é possível? Isso é possível até mesmo de forma unilateral, tá? Porque em decorrência da soberania, o Estado não é obrigado, né, a permanecer ali seguindo aquele tratado. Agora, cuidado com isso aqui, ó. O instrumento jurídico utilizado para que um país deixe de ser signatário de um tratado internacional, deixe de se submeter às regras que ele se propôs a seguir ao celebrar o tratado internacional, o instrumento jurídico utilizado é chamado de denúncia. Isso aqui não tem nada a ver com a denúncia do Ministério Público diante de crime de ação penal pública, tá? Não confunda, tá? Então olha só, a denúncia é uma declaração formal por meio da qual uma parte, um Estado, um país, tá? Que faz parte de um tratado, ele notifica formalmente que está desobrigado de cumprir, porque ele está saindo, né, ele está deixando de ser signatário daquele tratado. Por que isso aqui é importante? Por causa dessa jurisprudência aqui, ó. Presta bem atenção, ela é de 2023, tá? Recente. Então olha só, o que acontece? Para que eu tenha a incorporação de um tratado internacional no nosso ordenamento jurídico, eu não preciso da celebração por parte do presidente da República e também da ratificação, né, da concordância, da aprovação do Congresso Nacional. A pergunta é: e para deixar de observar, de ser signatário daquele tratado internacional? Eu posso ter isso aqui por um ato unilateral do presidente da República? Essa foi a questão suscitada no Supremo Tribunal Federal. E a resposta do Supremo foi: se o presidente da República apresentar denúncia, né,
que é a comunicação formal que o Brasil está deixando de seguir, de ser signatário daquele tratado, de forma unilateral, isso aqui é inconstitucional. Por quê? Porque da mesma forma que para incorporar no ordenamento jurídico eu preciso da celebração do presidente, mas da autorização do Congresso, para deixar de seguir, né, eu também tenho que ter a participação do Congresso Nacional. Traduzindo, o presidente da República não pode unilateralmente, tá, apresentar a denúncia e fazer com que o Brasil, a República Federativa do Brasil, deixe de seguir, deixe de ser signatário daquele tratado internacional. Isso aqui precisa sim da aprovação do Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo? Ótimo, vamos para a próxima, tá? Marca também essa atribuição privativa do presidente, porque ela também cai muito em prova. Compete ao presidente da República privativamente decretar. Vai decretar o quê? Estado de defesa e o estado de sítio. Tá. Vamos prestar bem atenção aqui. Eu vou até passar a próxima competência, que eu vou trabalhar ela junto, tá? Também compete ao presidente decretar e executar a intervenção federal. Então vamos lá, volta aqui. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu tenho 3 situações aqui que é atribuição privativa do presidente da República. Quais são as atribuições? Elas consistem em decretar o quê? Decretar o estado de defesa, decretar a intervenção federal e decretar o estado de sítio. Professor, eu não sei o que é estado de defesa, eu não sei o que é estado de sítio, eu não sei o que é intervenção federal. Fiquem tranquilos que isso aqui nós vamos estudar, tá, em um tópico específico no nosso curso de Direito Constitucional. Nesse momento eu só preciso que você saiba o seguinte: é competência do presidente decretar, tá, as 3 situações: o estado de defesa, a intervenção e o estado de sítio. Só que você tem que tomar cuidado com o detalhe, tá? Isso aqui é o que mais cai em prova. O estado de defesa e a intervenção federal, o presidente primeiro decreta, ele vai primeiro decretar o estado de defesa, primeiro ele vai decretar a intervenção federal, para depois, após a decretação, ele vai submeter esse ato para apreciação do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional ele pode ratificar, aprovar, né, ou rejeitar, ok? Pessoal, se o Congresso rejeitar, eu suspendo, finalizo ali o estado de defesa, tá? Se o Congresso rejeitar, eu finalizo a intervenção federal. Agora, se ele aprovar, permanece em vigor o estado de defesa e a intervenção federal, que a gente vai estudar no momento adequado como é que funciona. Agora, cuidado. Então, primeiro ele decreta para depois submeter ao Congresso. Por que eu estou falando que isso é tão importante? No estado de sítio é diferente, tá? Essa medida de estado de sítio é a mais grave de todas, tá? Tanto é que, a título de exemplo, ela é utilizada para questões de guerra, tá? Beleza. Como é que funciona no estado de sítio? É o presidente que decreta? Só que aqui a ordem inverte. O presidente ele solicita ao Congresso Nacional autorização e, se autorizado, aí sim ele vem a decretar o estado de sítio. Então, olha a diferença como inverte a ordem dos fatores aqui, ó. No estado de defesa e na intervenção federal, ele decreta para depois, né, logo em seguida, submeter o ato à apreciação do Congresso. No estado de sítio, eu não posso permitir que o presidente já decrete estado de sítio de cara. Então, ele solicita ao Congresso e, se o Congresso autorizar, tá, aí sim ele pode decretar o estado de sítio. Professor, e se o Congresso não autorizar? Aí o presidente está impossibilitado de decretar o estado de sítio. O que interessa aqui é que no estado de sítio a decretação ela depende de uma solicitação ao Congresso e depende dessa autorização do Congresso. Tá ok? Beleza? Então o pessoal confunde muito, porque quando lê isso aqui, fala, decretar estado de defesa e estado de sítio, sim, é o presidente que decreta. Ele decreta estado de defesa, ele decreta estado de sítio, ele decreta a intervenção federal. A diferença é que essa decretação aqui em relação ao estado de sítio, ela tem que ser posterior, né, à aprovação do Congresso Nacional. Já em relação ao estado de defesa e à intervenção federal, essa decretação ela é anterior à
apreciação do Congresso Nacional. Beleza, tranquilo. Falei aqui para vocês da intervenção federal. Eu não vou aprofundar a intervenção federal, tá? Vou só fazer tecer aqui comentários bem breves, só para você não ficar perdido, sem saber o que se trata, porque nós vamos ter uma aula específica para isso, tá? O nome já diz tudo. Intervenção federal é quando a União ela intervém nos estados e no DF, cuidado, ou nos municípios, desde que localizado em território federal. Território federal é uma autarquia da União, lembra? Uma autarquia especial da União. Então, cuidado. Professor, a União ela pode intervir em um município que não esteja localizado em território? Não. Por quê? Porque quem vai intervir em município são os estados. Aí eu chamo de intervenção estadual. O que é de competência do presidente é a intervenção federal, onde a União vai intervir nos estados, no DF ou nos municípios, desde que esteja localizado em território federal. Essa hipótese atualmente ela não pode existir na prática, porque nós não temos território federal no Brasil. Mas cai na prova a possibilidade jurídica, tá ok, pode sim, tá? Pessoal, como assim intervenção? A União, senhores, ela vai intervir nos estados no DF e quando ela faz isso, ela afasta a autonomia daquele ente, tá? E aí o presidente nomeia ali uma pessoa chamada interventor, e esse interventor ele vai realizar os atos. Então o Estado e o DF ali, eles perdem, mesmo que temporariamente, a sua autonomia, tá? A título de exemplo, recentemente a União, ela realizou uma intervenção federal no Distrito Federal, mas só no aspecto segurança pública, tá? Em decorrência, tá? Das manifestações de 8 de janeiro. Foi entendido que para restabelecer a ordem pública, né, que aqui está uma baderna, na visão deles, se fez necessário que a União intervisse na área de segurança pública do Distrito Federal, tá? E aí o governador foi afastado, né? E a União interveio aqui, mas foi só no aspecto de segurança pública, tá? Só exemplo, o que você precisa saber aqui nesse momento é que a competência para decretar a intervenção federal, Estado de Defesa é do presidente, tá ok? Beleza. Próximo. Remeter. Professor, o que significa remeter? Remeter significa enviar. Então é competência do presidente da República remeter, ou seja, enviar ao Congresso Nacional o quê? Ele vai enviar mensagem e o plano de governo. Isso ele vai fazer o quê? Por ocasião da abertura da sessão legislativa. Sessão legislativa não é o período anual, que inicia sempre no dia 2 de fevereiro. Então, sempre que for aberta aqui a sessão legislativa, né, sempre nesse período aqui do 2 de fevereiro, o presidente ele envia ao Congresso uma mensagem, né? E essa mensagem consiste no quê? Expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias e o plano de governo. O plano de governo, o nome já fala, é o plano, né? O planejamento. O que ele busca alcançar nesse ano, quais são os objetivos do governo, quais são as metas, quais são as políticas públicas do governo. Por que compete ao presidente da República enviar todos os anos, no momento da abertura ali da sessão legislativa, ao Congresso Nacional, essa mensagem expondo a situação do Brasil, que ele busca, né, as providências que ele busca tomar, né, e o plano de governo? Porque grande parte das atribuições do presidente dependem de autorização do Congresso Nacional. Então, nada mais justo que o poder executivo e o poder legislativo, eles mantenham essa relação íntima aqui, para que o presidente, como chefe do poder executivo, consiga governar com tranquilidade. Então funciona assim, olha, Congresso, seguinte, situação do país está essa, nós estamos passando por uma crise econômica, o desemprego está em alta, tal. No meu plano de governo eu busco redução tributária, visando ali favorecer os empresários para que eles possam gerar mais emprego e com isso a gente diminuir o desemprego. Eu preciso da ajuda de vocês para a aprovação da reforma tributária em decorrência disso. Eu preciso da ajuda de vocês para acelerar essa reforma previdenciária, tá?
tudo isso aqui é enviado ao Congresso, tá? Exatamente para manter esse alinhamento aqui entre Poder Executivo e Congresso Nacional. Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Beleza, vamos lá. Próxima, tá? Cuidado, pode marcar, é uma das que mais cai em prova também. Compete ao presidente conceder indulto e comutar penas, com audiência, se for necessário, dos órgãos instituídos em lei. Presta atenção, porque para trabalhar isso aqui, eu tenho que fazer alguns comentários com vocês, você não pode errar, tá? Indulto, ele é o que, professor? O indulto ele é uma espécie de perdão, tá? É um perdão que ele vai ser realizado em face da pena aplicada ao indivíduo, tá ok? Aí o que acontece? Esse indulto ele pode ser coletivo, ou seja, o perdão é dirigido para um grupo, né, de pessoas, ou ele pode ser individual. Aí eu tenho perdão de um indivíduo em específico, tá? O indulto, quando ele é individual, ele é denominado pela doutrina de graça, tá? De vez em quando aparece em prova indulto individual, tá? Então você já sabe que o termo correto é graça. E se falar só indulto, não especificar individual e não se referir à graça, ele está falando automaticamente do coletivo, tá ok? Então, beleza. Então a graça, professor, ela é uma espécie do gênero indulto. Beleza? Fácil. Aí o que acontece? O indulto, senhores, aqui está o segredo. O indulto, ele é de competência do presidente da República. E o presidente da República, ele concede indulto através de decreto, tá? Tranquilo? Ótimo. Comutação de pena é o que, professor? Comutar penas significa reduzir ou substituir aquela pena aplicada ao indivíduo por uma mais branda, mais leve, tá? Aí você tem que tomar cuidado. Aqui, Paz da Doutrina, ela nomeia isso aqui de perdão parcial. Por que perdão parcial? No indulto, o perdão ele é total, ou seja, o sujeito ele deixa de ter que cumprir a pena, porque o indulto, você vai ver comigo, ele é uma causa de extinção de punibilidade. Sabe o que significa isso? O Estado ele perde o direito de punir. Se o presidente da República, lógico que existem limites, já a gente vai falar, mas se o presidente da República concedeu indulto para você, significa que você está isento de cumprir a pena, tá? Extingue a punibilidade, tá ok? Beleza? Tá. Comutar penas é diferente. Na comutação de penas, o presidente ele não está te perdoando de forma global, fazendo com que fique extinto a sua punibilidade. Na verdade, na comutação da pena, não há extinção de punibilidade. O Estado continua podendo te punir. Só que aqui, o presidente ele vai te beneficiar de algum modo, ou reduzindo a pena, ou substituindo ela por outra, tá? E a comutação da pena também é de competência do presidente da República, mediante decreto. Tá ok? Beleza, professor. Agora eu vou chegar onde eu queria. O que compete ao presidente? Conceder indulto e comutar penas. Você não pode confundir isso com uma coisa chamada anistia. Anistia, ela é o que? É um esquecimento do fato. É como se o delito que você praticou ele nunca tivesse existido, tá? Agora o grande segredo, a anistia não é de competência, não é atribuição privativa do presidente da República. A anistia, senhores, ela é de atribuição, ela é de competência, tá? Do Congresso Nacional, tá ok? Do Congresso Nacional, mediante lei ordinária. É isso mesmo. O Congresso Nacional, ele apresenta ali, né, o Poder Legislativo, ele apresenta ali um projeto de lei ordinária anistiando, né,
E a anistia ela recai sobre o acontecimento, o fato, não é sobre a pena, tá ok? Então vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo de indulto e de anistia para você conseguir visualizar. Nós tivemos um deputado federal, Daniel Silveira, ele foi condenado a mais de 12 anos de pena privativa de liberdade em decorrência de atos que ele praticou via internet, né, pelo canal do YouTube, onde ele incentivava a população a invadir o Congresso, praticar atos contra o Estado Democrático de Direito. Aí ele praticou injúria, série de fatos ali, né? Mas ele é deputado federal, ele tem imunidade, né? Ele tem imunidade material. Não colou. Por quê? A gente estudou isso lá na aula de imunidade, né? É necessário que haja vínculo com o mandato, mas não só isso, tá? Não pode estar violando ali, né, o Estado Democrático de Direito, etc. Isso aí a gente trabalhou nas aulas anteriores. E aí o que acontece? Ele realmente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 12 anos, regime fechado. No outro dia, o presidente Jair Bolsonaro, né, concedeu indulto para ele. Ou seja, tá perdoado. Só que qual foi o problema, tá? O problema é que o Bolsonaro, ele não precisava ter motivado, ele inventou de motivar, né? Ele quis motivar o motivo do indulto ali, né? Apresentar o motivo do indulto, perdão. E nisso ele se enrolou. Por quê? Porque a forma que ele motivou, os argumentos que ele apresentou, ficaram claros e notórios que ele estava agindo de forma pessoal, violando o princípio constitucional da impessoalidade, e estava ocorrendo, então, em decorrência disso, um desvio de finalidade. O que o STF fez? Declarou aquele decreto de concessão de indulto inconstitucional, tá? E o deputado encontra-se, tá? Pelo menos a última vez que eu tive conhecimento, ele estava preso, cumprindo pena. Tá ok? Beleza? Tá, agora eu vou te dar um exemplo de anistia. Nós tivemos uma época no Brasil de ditadura militar. E nós tivemos a lei da anistia, onde delitos sem violência, né, sem grave ameaça, delitos mais voltados para o cenário político e eleitoral, aquelas pessoas que praticaram a priori esses delitos naquela época da ditadura militar foram o quê? Perdoadas. É uma forma de perdão, mas o termo técnico é esquecimento do fato, é como se não tivesse feito nada, tá? Tanto é que, como eu esqueço o fato, eu finjo que nada aconteceu, na anistia eu vou atingir os efeitos primários, que é o que? Extinção de punibilidade, não tem que cumprir mais pena, o Estado não pode mais condenar, mas também atinge os efeitos secundários, como por exemplo reincidência, maus antecedentes, tá ok? Beleza? Então tá. Então o que você tem que saber? A competência da anistia é do Congresso Nacional por lei ordinária. O que o presidente tem competência é de conceder indulto. Aí olha só, principalmente banca FGV. Se a banca vir pegando pesado, ela pode fazer o seguinte com você. Cuidado. A anistia é de competência do Congresso Nacional. Desta forma, não há participação do presidente da República em seu procedimento. Certo ou errado? Errado. Peraí, você acabou de falar, indulto é presidente da República, a anistia não é presidente da República. Realmente, a anistia não é de competência do presidente da República, mas por ser elaborada em lei ordinária, adotando o processo legislativo comum, né, das leis ordinárias, eu tenho deliberação executiva, eu tenho sanção ao veto presidencial. Então ele até participa, ele não concede, mas ele participa do processo legislativo. Cuidado com esse peguinha, beleza? Então você conseguiu diferenciar anistia Congresso Nacional, indulto presidente. Beleza. Já falei aqui, né? Vamos lá. Próxima atribuição do presidente da República é exercer o comando supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Deixa eu esclarecer alguns pontos que algumas pessoas não sabem disso, tá? Quando eu falo de Forças Armadas, eu estou falando do quê? Eu estou falando de 3 instituições militares da União, tá? Que são Exército, Marinha e Aeronáutica. Então as Forças Armadas, ela
ela é composta, as Forças Armadas, pelas instituições militares da União, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Ah, professor, então é só falar militares. Não, por quê? Porque eu tenho militares, eu tenho instituições militares estaduais, que é exemplo, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, tá? Então, as Forças Armadas é somente essas três instituições, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, olha só, o que acontece? O presidente da República, presta atenção nisso, é ele que é o comandante supremo, é ele que exerce o comando supremo, em última instância, lá em cima. Ninguém está acima dele, tá? Em relação ao Exército, a Marinha e a Aeronáutica, em relação às Forças Armadas. Absol, eu pensei que o comandante do Exército era quem mandava no Exército, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha. Eles têm comando sobre suas forças. Tem, tanto é que eles são os comandantes. Só que não é o comando supremo. Acima deles eu ainda tenho quem? O presidente da República. Tá ok? Tanto é que, ó, compete ao presidente exercer o comando supremo das Forças Armadas. Tanto é que é ele que nomeia os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esses comandantes aqui são nomeados pelo presidente. Tá? É o presidente que vai promover os oficiais generais de cada força, tá? E nomear esses generais para os cargos que eles são privativos, cargos privativos de generais, tá? Beleza? Então, falou em Forças Armadas, presidente da República é o chefão. Tranquilo? Beleza. Agora, eu vou entrar numa bateria aqui de atribuições em que o presidente da República ele estará nomeando pessoas para ocuparem determinados cargos estratégicos. Você vai ter uma noção da força do presidente da República com isso aqui, tá? Olha só que interessante. Compete ao presidente da República nomear, mas olha aqui, ó, após aprovação pelo Senado Federal. Então, calma, nós precisamos fazer um quadro bem organizado aqui para você não se perder. Vão ser vários incisos trabalhando essa questão de nomeação, tá? Então, uma das atribuições privativas do presidente da República é nomear. Aí eu tenho aqui o primeiro grupo: nomear após a aprovação do Senado Federal. Cuidado, já marque isso aqui para mim. A banca vai trocar Senado Federal para o Congresso Nacional, tá? Tá errado, tá? Essa aprovação do Senado Federal aqui a gente chama de sabatina. Aquela pessoa indicada, ela vai chegar lá no Senado, vai sentar e os senadores vão, né, fazer várias perguntas e etc. para testar e verificar se aquela pessoa indicada ali, nomeada pelo presidente da República, ela tem competência técnica para assumir aquela função, tá? Então, olha só, compete ao presidente nomear após a aprovação do Senado. Então, primeiro tem que passar pelo Senado para conseguir, tá? Quem? Vamos lá, primeiro grupo aqui, ó. Ministros do STF. Uai, é isso mesmo? É. Tanto é que, olha, a título de exemplo, recentemente nós tivemos o Flávio Dino, ex-juiz federal, ex-governador do Maranhão, ex-ministro de Estado, sendo nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí ele foi lá no Senado, participou, fez parte ali daquela sabatina, né? Foi aprovada a nomeação dele, apesar da oposição ter ficado louca, e depois disso foi nomeado pelo presidente ministro do Supremo Tribunal Federal. Além dos ministros do STF, compete ao presidente nomear, é ele que nomeia, mas só depois da aprovação do Senado, os ministros dos tribunais superiores, tá? Então eu tenho aqui STJ, eu tenho aqui o TST, tá ok? Entre outros, os tribunais superiores, tá? Mesma coisa. O presidente nomeia após a aprovação do Senado. Quem mais está submetido aqui? Vamos lá. Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, né? O PGR, mesma coisa, tá? Presidente e diretores do Banco Central, do Bacen. Quem é que é nomeado pelo presidente após sabatina do Senado?
O presidente e os diretores, tá? Ok? Ah, vai ser auditor? Não. Presidente e diretores, tá ok? Beleza? E aí eu falei, deixa eu ver. Quer ver? Governadores de territórios. Aqui, ó. Governadores de territórios. Ué, pessoal, peraí. Governador é eleito? Cuidado. Governador de estado do DF. Governador de territórios, ele é nomeado pelo presidente. Por quê? Porque território, senhores, ele é uma autarquia da União. Tá? Não é um ente. Então, o governador de território não é eleito pelo povo. Ele é nomeado pelo presidente após ser aprovado a sua indicação pelo Senado Federal através da famosa sabatina. Tranquilo até aqui, senhores? Fácil? Observação. Coloca aqui pra mim. Eu já vi banca de concurso acrescentar aqui, ó, nomeação de membros do Tribunal de Justiça. Cuidado, senhores. Tribunal de Justiça, né? Eu não estou falando Tribunal Regional Federal. Tribunal de Justiça ele é órgão do Poder Judiciário dos estados. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né? Então o presidente da República ele não nomeia, tá? Desembargador de Tribunal de Justiça, ok? Beleza? Tá ótimo. Deixa eu ver. Aí, cuidado. E, além desse grupo todo, outros servidores quando determinado em lei. Senhores, prestem muita atenção nisso, tá? Aqui tá, ó, a estrelinha, ó. E outros servidores quando determinado em que? Em lei. Sabe o que significa? A Constituição autoriza que lei defina outros cargos a serem ocupados através da nomeação do presidente da República após a aprovação do Senado. Então, esse rol que eu estou te explicando aqui, ele é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Tranquilo? Fácil? Beleza. Lembra que eu te falei que eu tenho uma bateria? Olha aqui, ó. Também compete ao presidente nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Cuidado com essa questão, marca ela que ela tem um peguinha. Se cair na sua prova assim, compete privativamente ao presidente da República nomear os ministros do Tribunal de Contas da União. A questão estaria errada. Como assim, professor? Nomear, observado as regras do 73. Por quê? Eu vou te explicar essas regras agora e você vai ver como ela faz toda a diferença. Porque se eu falar que compete privativamente ao presidente da República nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, eu estou falando que compete a ele nomear todos os 9 ministros do TCU. TCU é composto por 9 ministros, tá? E cuidado, olha o que o 73, parágrafo 2º, ele fala. Os ministros do TCU serão escolhidos 1/3 pelo presidente da República, com a aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, tá? Indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Vamos entender isso aqui. Olha só que interessante, vamos voltar para lá, vamos montar bem direitinho aqui, ó. Além desses aqui, né, eu vou acrescentar o quê? O presidente vai nomear 1/3 dos 9, corresponde a 3 ministros do TCU, tá? Só que aí, cuidado, é livre, pode colocar qualquer pessoa aqui? Não. Perdão, senhores. Não, ele não pode colocar indicar qualquer pessoa aqui, porque o próprio texto constitucional, ele estabeleceu pra gente essas regras. Olha só, 1/3 pelo presidente da República com aprovação do Senado, tá? Sendo que 1/3 corresponde a 3, sendo que dois deles alternadamente dentre auditores do TCU e membros do Ministério Público junto ao TCU, membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Alternadamente significa o quê? Apareceu uma vaga? Auditor. Qual é a próxima? Membro do Ministério Público. Qual é a próxima? Auditor. Qual é a próxima? Membro do Ministério Público. E assim sucessivamente.
Aí o que acontece? O Tribunal de Contas da União, ele vai fazer uma lista tríplice quando abrir vaga. Lista tríplice significa, vai fazer uma lista com 3 nomes. Olha, tem esse auditor aqui, esse auditor aqui, esse auditor aqui. Essa lista é elaborada pelo critério de antiguidade e merecimento. Então, poxa, esse auditor aqui merece, desenvolve um trabalho maravilhoso, esse aqui é mais antigo. Usando esses critérios, o tribunal define 3 nomes e o presidente escolhe um. Só que ele está preso a isso aqui. Entenderam? Por isso que eu falei que ele não escolhe qualquer pessoa. Agora, professor, isso aqui está falando de 2 vagas, ele tem mais uma. E a terceira? A terceira ele tem uma maior liberdade, tá? Não precisa ser auditor do TCU, não precisa ser membro do Ministério Público, desde que cumpra os requisitos aqui, ó, mínimos previstos na Constituição. Não estou aprofundando muito, que isso aqui a gente trabalhou lá em Poder Legislativo, tá? Beleza? E os outros 2 terços, né, que correspondem a 6, vão ser nomeados pelo Congresso Nacional. Então, por que você tem que tomar cuidado? A competência do presidente é nomear, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado, tá? Rapidinho. Ó. A competência do presidente é nomear, tá? Conforme o artigo 73 da Constituição Federal, ministros do TCU, tá? Mas seguindo essas regras. Por isso que ele só nomeia 1/3. E da forma que eu te expliquei. Beleza? Tranquilo? Ótimo. O que mais, pessoal? Nomear ainda os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Pessoal, como assim? Nomear os magistrados? Mas pô, já está nomeando o ministro do STF, Tribunal Superior, Tribunais Superiores. Quais outros magistrados são de competência, a nomeação de competência do presidente da República? A título de exemplos, desembargadores dos tribunais regionais federais, tá? Os desembargadores dos tribunais regionais federais, segunda instância da Justiça Federal, a nomeação deles é de competência do presidente da República, nessa condição aqui, ó, de nomear outros magistrados nos casos previstos nessa Constituição. Aqui está um exemplo. E o advogado-geral da União. O AGU, advogado-geral da União, ele é o chefão, né, da Advocacia Geral da União. E olha que interessante, quem nomeia o chefão aqui da AGU, que é o advogado-geral da União, é o presidente da República, e ele não precisa ser servidor de carreira, tá, da Advocacia Geral da União. Ele não precisa ser servidor de carreira, tá? Ou seja, ele não precisa ser um procurador da Fazenda Nacional, ele não precisa ser um advogado da União, ele não precisa ser um procurador federal, tá, ok? Pode ser pessoa estranha ao corpo aqui, né, da instituição. Beleza? Então, vamos lá. A gente acrescentar aqui magistrados conforme a Constituição Federal determinar, e também o AGU, Advogado-Geral da União. Tranquilo, professor? Mais quem? Nomear membros do Conselho da República, cuidado, nos termos do artigo 89, 7º. Por que não pode tirar isso aqui? Mesmo raciocínio lá atrás. Porque se eu tirar isso aqui e falar que compete ao presidente nomear membros do Conselho da República, parece que compete ele nomear todos. Na verdade, não é assim que funciona. Eu trouxe aqui o artigo 89, que a gente vai estudar no momento oportuno, tá? Ainda dentro de Poder Executivo, a composição desse Conselho da República. Primeira coisa que a gente tem que falar é que o Conselho da República, ele é um órgão consultivo. Ele serve para quê? Para emitir opinião, para fazer consulta, tá? Para o presidente da República. O presidente da República está naquela situação, cara, e aí? Decreta no decreto de estado de sítio, solicita a decretação de estado de sítio ou não, decreta o estado de defesa ou não. Para isso, ele tem o Conselho da República, tá? E o Conselho de Defesa Nacional também, que são seus órgãos consultivos. A própria Constituição, ela define, tá, uma parte aqui da composição desse Conselho da República. Olha lá, quem que vai estar lá no Conselho da República? Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, líderes da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado e o ministro da Justiça. Além desses, aí toma cuidado, agora sim, 89, 7º. Além desses,
serão membros do Conselho da República seis cidadãos brasileiros natos, tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado, com mais de 35 anos de idade, sendo que desses 6, o presidente não nomeia todos. Desses 6, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara. Todos com mandato de 3 anos vedado a recondução. Traduzindo, a gente vai aprofundar isso, tá? Pode ficar tranquilo. Mas traduzindo, não são todos os cidadãos que compõem o Conselho da República que são de nomeação do presidente. Competência de nomeação do presidente. Somente 2. Porque os outros 4 vão ser divididos em 2 grupos. 2 pela Câmara e 2 pelo Senado. Tranquilo? Então, vamos retornar aqui para deixar o nosso quadro completinho. Nomear membros do Conselho da República de acordo com a Constituição Federal, tá? De acordo lá com o inciso 7º, ok? Então não são todos, são o quê? Dos 6 cidadãos natos, brasileiros natos, somente 2. Tranquilo? Beleza? Beleza. Aí, né, compete a ele, por óbvio, convocar e presidir o Conselho da República e o outro conselho também, que é o Conselho de Defesa Nacional. Isso aqui é o último tópico que a gente estuda sobre o Poder Executivo. Vou te mostrar como é a composição de cada um desses 2 conselhos, quando eles são consultados, tá? Como é que funciona isso? Isso aí a gente vai ver lá na frente. Eu só quero que você saiba que Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional são conselhos, tá? Presidenciais, tá? São órgãos de consulta do presidente da República e tem a sua composição lá certinho. E aí, como é um órgão consultivo do presidente, nada, né, mais lógico do que ele convocar, ele presidir, né, o conselho, tá ok? Então ele vai convocar quando ele acha que tem que ser ouvido ali a opinião dos conselhos. Apesar que existem situações previstas na Constituição que o presidente é obrigado a ouvir os conselhos, tá? Ele não é obrigado a seguir o que o conselho apresenta, tá? O nome já fala, conselho. Conselho é opinião. Opinião você segue ou não, tá? Vai ter situações que ele vai ser obrigado a se reunir com o conselho e ouvir. E aí, o que vocês acham? O conselho todo fala, não, você não solicita estado de sítio nele. Ele fala, quer saber? Dane-se vocês. Vou solicitar. E ele vai lá e solicita, tá? Ele não é obrigado a seguir o que o conselho falar, tá? Mas ele é obrigado, em alguns momentos, a ouvir os conselhos, tá? Tanto da República como de Defesa Nacional. Beleza até aqui? Tranquilo? Ótimo. Próxima atribuição privativa do presidente consiste em declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Vamos lá, se eu estou falando de declarar guerra, eu já falo para você de cara que isso aqui é uma função do presidente da República como chefe de Estado. Isso aqui é fácil. Presta bem atenção, que eu vou explicar o próximo, tá? Junto, tá? Também é competência dele celebrar a paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Também é atuação de chefe de Estado. Vamos até aqui. Deixa eu voltar, agora eu vou te explicar com detalhes. Vem cá. É atribuição privativa do presidente da República, tá? Tanto declarar guerra, como também celebrar o contrário, que é a paz. Quando é que eu vou celebrar a paz? Quando eu estou num período de guerra, estou numa situação de guerra e nós vamos declarar a paz para findar, para paralisar, para acabar com a guerra. Então aqui inicia a guerra e aqui acaba a guerra.
Tranquilo? Beleza. Quem celebra a paz e quem declara guerra é o presidente da República. Só que cuidado, em ambos os casos se faz necessário a autorização do Congresso Nacional, tá? A autorização do Congresso Nacional. O presidente não pode celebrar paz sem a prévia autorização do Congresso. Ele não pode declarar guerra sem a prévia autorização do Congresso. Agora, cuidado. Aí os alunos erram porque ali está escrito bem assim, ó. Compete privativamente ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, tá aqui tranquilo, ou referendado por ele quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas. Professor, como assim? Calma, olha que fácil. Senhores, intervalo das sessões legislativas te lembra o quê? Senhores, sessão legislativa é o período anual. Ela tem intervalo que eu chamo de recesso parlamentar. Imaginem, eu já expliquei isso para vocês. A sessão legislativa inicia em 2 de fevereiro, né, e vai até 17 de julho, lembra? Aí retorna 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Esse intervalo aqui, ó, do dia 18 de julho, né, até o último diazinho de julho, o que acontece? Isso aqui é o período de recesso parlamentar. Aí o que acontece? Imagine que nós sofremos uma injusta agressão, né, estrangeira. Exemplo, militares venezuelanos entraram aí pelo litoral brasileiro e tomaram ali a capital de um estado. Opa, estou diante de uma agressão estrangeira, né? Beleza, o presidente tem que ser rápido, não dá para esperar. O presidente fala, os caras estão aqui, é guerra, filho, não tem conversa, vamos proteger nossa pátria, vamos proteger nosso território. Só que o problema é, o presidente ele verificou que isso ocorreu no dia 25 de julho, traduzindo. Num período normal, o que deveria ocorrer? O presidente envia correndo a mensagem para o Congresso, né, solicitando ali a decretação do estado de sítio para declarar estado de guerra. Aí o Congresso imediatamente, aquela situação toda, autorizou, pronto, o presidente vai lá e decreta, né, o estado de sítio e declara guerra. Pronto. Só que o problema é que eu não estou no período normal, eu estou no período de recesso. E aí? Se eu estou no período de recesso, dá tempo de fazer uma sessão extraordinária, convocar lá o Congresso, que vai demorar aí 1, 2 dias para se reunir, tal. Meu amigo, tem situação que não dá tempo. Então o que o presidente faz? Ele, nesse caso, excepcionalmente, ele declara o estado de guerra, de pronto, né? E submete isso ao referendo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai voltar rapidinho. Em um dia o Congresso já está ali de volta, tá? Só que às vezes não dá para esperar um dia, tá? Então, quando o Congresso retornar através de sessão extraordinária ali, no período de recesso mesmo, o presidente falou, cara, não deu para esperar, desculpa, vocês estavam de recesso, então eu decretei aqui, mas está aqui os motivos, tudo bonitinho, o Congresso analisa e fala, não, tá tudo certo, presidente, fez certinho. Aí ele não vai estar autorizando, porque o presidente já decretou, eles vão estar referendando, tá? Mas é uma situação excepcional que só ocorre quando o Congresso está em recesso, tá bom? Tranquilo? Facinho? Beleza. Vou trabalhar mais esse tópicozinho aqui, que é muito simples, e aí eu vou fechar o bloco aqui, tá? No nosso próximo encontro, a gente continua trabalhando com atribuições privativas do presidente. Não faltam tantas, tá? Faltam poucas, na verdade, mas elas requerem ali um cuidado especial, principalmente parágrafo único. Então eu vou deixar o próximo bloco para esse encontro aqui não se estender mais do que o necessário. Próxima atribuição do presidente e última que nós vamos trabalhar nesse bloco. Compete privativamente ao presidente conferir condecorações e distinções honoríficas. O que é isso aqui, senhores? Isso aqui está muito voltado para a questão militar, tá? Forças Armadas. Já viram aqueles militares que você vai ver a farda do cara, o cara tem uma mão assim daqueles quadradinhos?
aqueles ali são medalhas, tá? E medalha é considerado como condecoração, distinção honorífica, né? É um sinônimo de orgulho, né, para o militar. Então, quem confere essas condecorações, essas distinções honoríficas, medalha Tiradentes, medalha Soldado de Inteligência do Exército, medalha Amigos da Marinha, quem concede essas medalhas, etc., né, é o presidente da República, tá ok? Então é ele que compete a ele conferir condecorações e distinções honoríficas. Senhores, ainda temos algumas atribuições, são poucas, mas tem muitos detalhes, a gente vai trabalhar com calma. Eu finalizo esse bloco aqui, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de revisar o conteúdo e já já a gente está finalizando. Inclusive, nós vamos fazer um simulado, tá? Eu vou enviar para vocês um simulado, vocês vão fazer simulado e nós vamos corrigir através de um vídeo que eu vou gravar aqui, um encontro que eu vou gravar exclusivamente corrigindo esses simulados, mostrando como cai a prova que a gente está estudando e o que você está errando, o que você tem que corrigir para você estar efetivamente preparado aí para sua prova, seja exame de ordem, seja concurso público, que você desejar, tá bom? Bom, um grande abraço a todos, aguardo vocês até o próximo encontro.